vamos começar aqui com o can. O can é pode, consegue, sabe. Então, eu vou seguir aquela mesma estrutura de perguntas do you, could you, would you. Eu vou começar com can, depois eu vou colocar a pessoa. Vamos começar aqui com you, can you, e aí eu vou colocar alguma habilidade. Por exemplo, falar inglês. Can you speak English? Então, can you speak English é você sabe, você pode, você consegue falar inglês. Por isso que eu falei que você vai utilizar o can para falar de habilidade. Então vamos lá. Para responder é do mesmo jeito que nós já vimos nas aulas anteriores. Eu vou pegar aqui o yes, I, e eu vou repetir o verbo modal, porque ele não precisa de ajuda do do does, do did, daqueles verbos auxiliares. Então, yes, I can. Se eu for para negativa, ele também não precisa de ajuda, por isso que ele se chama de modal. No, I can't. Ele tem seu próprio modo interrogativo, afirmativo e negativa. Então, yes, I can, no, I can't. Mas a estrutura é a mesma que vocês já conhecem. Yes, I can, no, I can't. É a mesma estrutura. Você pode utilizar essa estrutura aqui para perguntar qualquer habilidade que a pessoa, que você queira saber se alguém tem. Então aqui eu vou colocar algumas habilidades aqui. Por exemplo, andar de bicicleta é ride a bike, play games. Ali, ainda com ride, eu posso falar andar a cavalo, ride a horse. Dirigir é drive. Então aqui, ó, se você quiser perguntar, você sabe andar de bicicleta? Vai ser can you ride a bike? Você sabe jogar jogos? Can you play games? Você sabe andar a cavalo? Can you ride a horse? Você sabe dirigir? Você pode? Você consegue dirigir? O could vai seguir a mesma estrutura. Só que você vai falar de habilidades do passado. Se você podia, se você conseguia. Ou também pode significar poderia. Mas daqui a pouco nós vamos ver ele como poderia. Por enquanto, só habilidade. Então eu vou pegar aqui o could. A mesma coisa. Could you ride a bike? E aqui eu vou dar um complemento maior, né? Nós já aprendemos na aula anterior o when, que é o quando. When é quando. Quando você. Aí aqui vamos aprender um verbo era. When you were. E uma criança, a kid. Could you ride a bike when you were a kid? When é quando. O you é você, were é era ou estava, e kid é criança. Por exemplo, tem Discover Kids, tem vários canais aí para criança, vários produtos para criança que vem com kid. Kid significa criança. So, could you ride a bike when you were a kid? Para responder, vai seguir a mesma estrutura. Yes, I could. Se você quiser complementar, é só colocar yes, I could ride a bike when I was a kid. Mas por enquanto vamos começar com as curtas. Yes, I could. No, I couldn't. Eu posso pegar aqui o could e colocar o not na frente dele. E ele vai ficar couldn't. Então, agora, para falar de possibilidade, permissão também, você pode utilizar mais esses verbinhos aqui, ó. Can, por exemplo. On Friday, Friday é sexta-feira, I can go to the beach. Aqui, você não tá falando que você sabe ir pra praia, você tá falando que você pode no sentido de ter a possibilidade disso acontecer. Então, na sexta, on Friday, I can go to the beach. Eu posso ir para a praia. Isso aqui eu tô dizendo que existe a possibilidade de eu ir pra praia. É possível que eu vá pra praia. Se eu quiser ser um pouco mais formal, eu posso usar o could. Na sexta, eu poderia ir à praia. Eu também posso utilizar o may. I may go to the beach. Eu devo ir à praia. E se for uma possibilidade remota, eu vou utilizar o might. Uma dica importante de pronúncia. Quando tiver IGHT, a pronúncia do I vai ser I. Então, por exemplo, temos a palavra night, que é noite, a palavra might, que vocês estão aprendendo agora, bright, que é brilho, light, que é luz. Então, quando tiver um IGHT, o I tem som de I. Então, aqui nós já aprendemos aqui o can e o could, e agora estamos vendo o may e o might, para falar que existe a possibilidade, é possível. Então, se você ainda está pensando aí no que você vai fazer na sexta, vocês podem utilizar o can, o could, o may e o might. O might, ele é uma possibilidade um pouco menor que os outros três. Might é tipo, I
might go to the beach. Então, se você não tiver tanta certeza, você utiliza o might. Se você tiver mais certeza do que você vai fazer, ou se for uma obrigação, aí você vai utilizar o must. Must. Por exemplo, como nós já falamos de probabilidade, de possibilidade, a probabilidade é bem parecida. Por exemplo, on Sunday I must go to church, por exemplo. Muito provavelmente eu devo ir à igreja on Sunday, no domingo. Então eu posso utilizar para falar de uma possibilidade, uma probabilidade mais forte, né? Qual a diferença de possibilidade e probabilidade? A possibilidade é algo que é possível, mas ainda há chances ou 50-50, né? Chance de acontecer ou de não acontecer. A probabilidade, você tem mais provas de que vai acontecer, por isso que se chama probabilidade. É mais provável que aconteça do que a possibilidade. Então, se você tiver mais certeza de que algo vai acontecer, você vai utilizar o must ao invés do can, could, may e might. E se for uma obrigação, você também tem que utilizar o must. Por exemplo, eu tenho que lavar os pratos amanhã. Amanhã é tomorrow. Tomorrow I must wash the dishes. Tomorrow I must wash the dishes. Amanhã eu tenho que lavar os pratos. I must wash the dishes. Então aqui, uma possibilidade bem grande, must, e uma obrigação. Por exemplo, o Will, ele não veio hoje, né? O Victor. Victor didn't come today. Isso aqui também vocês já aprenderam a falar, que é o passado, né? Lembra do did? Victor didn't come today. O Victor, ele não veio hoje. Existe uma possibilidade grande de ele estar doente. He must be sick. He must be sick. Aqui uma probabilidade, ou uma possibilidade bem alta, né? He must be sick. Você pode utilizar dessa maneira também, para falar sobre algo que você tem quase certeza de que aconteceu. He must be sick. Ele com certeza deve estar doente. He must be sick. E vamos pegar aqui a função do must de obrigação. Vamos falar das suas obrigações. Então aqui nós temos algumas obrigações, que é lavar a louça, que é wash the dishes, clean the house, limpar a casa, é verdade, ir trabalhar. Vou colocar aqui já o próximo. Pagar os boletos. Vou colocar aqui, feed the dog, alimentar o cachorro. Pagar as contas é pay the bills. Pay the bills. Mas para pagar as contas, como a Nina lembrou, work, né? Trabalhar. Ou ir ao trabalho, né? Que é go to work. Go to school. Tomar banho. Go to school. Tomar banho é importante. Take a shower. Vamos lá. O que vocês têm que fazer amanhã? É uma probabilidade grande ou uma obrigação? Tomorrow I must go to work. I must go to work. Elisa? Tomorrow I must pay the bills. Ok, pronto. Agora vocês já sabem falar. Olha, habilidade, possibilidade, probabilidade e obrigação. Tudo isso com os nossos amigos modal verbs. Modal verbs. Vamos ao último modal verb do dia, que são... Com ele você vai ter aprendido já todos os principais verbos modais do inglês. Este aqui é o should. Esse L aí do should, ele não é pronunciado should. Tá certo que algumas pessoas de algumas regiões, eles falam com o L um pouco puxado, mas na forma padrão, esse L não sai. Só sai assim, ó. Should, 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 could, would. O should é o último verbo modal que nós vamos aprender hoje, e ele significa deveria, no sentido de conselhos, sugestões. Tem uma música que é muito famosa, que é Should I Stay or Should I Go? Eu deveria ficar ou deveria ir? Should I stay or should I go? Então o should é deveria. Se você quiser pedir um conselho assim para um americano, what should I do? O que eu deveria fazer? What should I do? Para você responder, you should, e aí você dá o seu conselho. Eu vou ensinar para vocês uma coisa bônus aqui que me ocorreu. As dores. Dores e doenças. Algumas dores e doenças aqui para vocês pedirem conselhos. Por exemplo, não sei se vocês já viram assim, no Brasil tem um laboratório que tem ACHE. A palavra ACHE em inglês significa dor, ache. Então, e tem um laboratório no Brasil de remédios que se chama, que tem esse nome assim. Ache significa dor. Então eu pego a parte do corpo que tô com dor de e eu coloco o ache na frente e fica dor de. Então, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, head mais ache, headache.
Eu tô com dor no ouvido. Eu pego o ouvido, que em inglês é ear, e coloco ache. Fica earache. Eu tô com dor no dente. Vou pegar o dente aqui, que é o tooth, coloco ache, toothache. Tô com dor no estômago, eu pego o stomach, que é estômago, parece até com português, stomach, com ache, fica o stomachache. Ok? Então, aqui, ó, por exemplo, você pode falar que você tem, I have, eu tenho uma, aí você pega uma dor, I have a headache, I have a knee. Detalhe, vai ser a se tiver consoante e n se tiver vogal. Então aqui no caso da earache vai ser an earache. Se for no caso do toothache, I have a toothache. Se for no caso do stomachache, a stomachache. E backache, dor nas costas. E aí você pode perguntar aqui depois o que você deveria fazer. Por exemplo, I have a headache. What should I do? Eu tenho uma dor de cabeça. O que você deveria fazer? O que eu deveria fazer? E aí você pode dar um conselho assim, por exemplo, você deveria ir ao dentista, go to the dentist. Por exemplo, se você tem uma dor de dente, go to the dentist, go to the doctor, ir ao médico. Tomar um matador de dor, que é um painkiller, take a painkiller, que é tomar um analgésico, painkiller. Painkiller em inglês é analgésico. Você poderia tomar uma aspirina, take an aspirin. Beber água, drink water. Drink some tea. Tomar um chá. Então aqui você tem aqui, além dos modal verbs aqui, você ganhou aqui uma aula bônus sobre dores e sugestões.